Olá, estamos dando início então, como prometido, a uma série de vídeos onde vamos estudar a Bíblia vendo que a Bíblia é uma única história. Meu desejo é que você entenda mais da Bíblia, que você possa entender melhor e que você possa se deslumbrar com o plano que Deus traçou para nós, para mim e para você. É um projeto pelo qual vale a pena viver intensamente. Cada dia, 24 horas por dia. O plano de Deus, a criação do mundo, ou a história, essa história que é a história única pela qual vale viver, ela não começa no começo. Na verdade, quando você abre a sua Bíblia e você encontra Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, você tem a descrição de como Deus criou todas as coisas. Mas essa história, ela começa antes disso. Ela começa na mente de Deus, no sonho que Deus tem. Ele vislumbra essa criação e é isso que está na mente dele, um projeto, como um projeto de um arquiteto que vai construir alguma coisa. Assim Deus também projetou. E então quando ele começa a criar, em Gênesis 1 e 2, nos capítulos 1 e 2 da Bíblia, são os primeiros capítulos da Bíblia, você tem tão simplesmente a execução do projeto. Mas o que é maravilhoso é que quando você vai para o final da Bíblia, em Apocalipse 21 e 22, é lá que você tem o projeto final estabelecido. Quando você olha ao seu redor, você ainda não vê isso. Mas nós estamos num processo de Gênesis 1 e 2, da criação, até o final do projeto. Por isso, o apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nem jamais penetrou em mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o que Deus preparou é muito profundo. Isso está revelado nas Escrituras Sagradas. E é por isso que eu convido você a caminhar comigo. Nesse primeiro vídeo, nós estamos vendo a visão final de Deus. O que é que estava na mente de Deus, então, quando ele começou a criar o mundo? A primeira coisa é que Deus sonhava com um mundo físico belíssimo, exuberante e que se reproduzia. Aquilo que Deus cria, a criação de Deus, ela é dinâmica, ela se reproduz, ela está crescendo. Isso estava na mente de Deus, não era algo estático que criou e pronto, ali está o final. Em segundo lugar, esse mundo, essa criação de Deus que ele estava fazendo, ele queria chamar esse lugar de lar. Um lugar onde o mundo físico que nós vemos e o mundo espiritual, o mundo de Deus, porque Deus é espírito, pudesse se integrar, viver em harmonia. E ele então chamaria este lugar de lar. Em terceiro lugar, Deus sonhou também em um mundo, uma criação, onde a humanidade seria o centro dessa criação. Porque ele faria no homem a sua imagem, um homem segundo a sua imagem que refletisse no mundo a sua glória e refletisse para Deus também a sua glória quando ele olhasse para o homem. Então o homem tinha esse propósito e também o propósito de governar o mundo com Deus. Juntamente com Deus, o homem então governaria essa criação que ele estava realizando. Em quarto lugar, Deus também sonhou com um mundo que ele iria criar a terra, mas ela não era para ser definitiva, ela era para ser destinada como temporária. Isso está escrito no Salmo 102, versos 25 e 27. Em tempos remotos, lançaste
os fundamentos da terra, os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás, e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. A quinta característica da criação de Deus seria que ele não iria criar tudo pronto, mas ele criou algo que iria passar por um processo até o seu estado final. É isso que nós vemos nas parábolas de Jesus, a parábola do semeador, a parábola da semente de mostarda e do crescimento da semente. Então, Deus estava criando um mundo, uma semente que iria se desenvolver, que iria se desabrochar. Quando lemos Gênesis capítulo 1 e 2, vemos essa semente. Quando você lê Apocalipse 21 e 22, você vê então o produto final, o fruto daquilo que Deus, daquela semente que Deus plantou. Nesse sentido, Adão, ele foi criado perfeito. Tudo que Deus fez estava perfeito. Mas Adão não estava completo. A criação não estava completa. Ela iria se desenvolver. Ela iria passar por uma transformação. Isso já estava na mente de Deus. Deus não foi pego por surpresa na queda, no pecado do homem. Deus não está tentando consertar algo que deu errado na sua criação. Deus não pode ser simplesmente questionado ou culpabilizado pelas coisas que nós entendemos ser ruins no mundo. Deus é Deus. Ele criou todas as coisas. E ele criou algo com um potencial incrível, um potencial de reprodução. E que nesse potencial, a sua glória iria se espalhar por toda a sua criação, sendo conhecida. Como diz Abacuque, capítulo 2, versículo 14, encher a terra inteira da sua glória, do seu conhecimento, como as águas cobrem o mar. E, então, esse é um propósito da criação. A criação é dinâmica. Da perfeição, ela vai chegar a ser completa. Então, em Gênesis 1 e 2, temos as sementes. Em Apocalipse 21 e 22, temos os frutos. Por isso eu quero que você leia esses 4 capítulos da Bíblia antes do nosso próximo vídeo, porque depois nós vamos falar do que acontece entre esses capítulos. Paulo, ele ora pela igreja, na sua carta aos Efésios, ele ora para que esse mistério de Deus seja revelado em nossos corações. O que Paulo quer com isso? Ele quer que nós estejamos nos preparando, que nós estejamos participando do seu plano glorioso que está se desenvolvendo, que está sendo estabelecido. Isso está em Efésios capítulo 1, versículo 10. Ele está trazendo a unidade de todas as coisas. Ele diz, nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Então, esse plano de Deus foi estabelecido antes da criação do mundo, para fazer convergir em Cristo todas as coisas, uma unidade harmoniosa entre o céu e a terra e a humanidade no centro dessa criação, governando juntamente com Deus. E é por isso então que Paulo ora pela igreja. O desejo dele é que nós saibamos, que nós conheçamos estas coisas. Pedro também falou a respeito disso em Atos capítulo 3, versículo 21, a respeito da restauração de todas as coisas. Então o que é que nós vemos em Apocalipse 21 e 22, no final desta obra de Deus? O que é que Deus viu antes mesmo de começar a fazer a criação? Primeira coisa, ele viu o céu e a terra totalmente integrados.
Segunda coisa, Deus vivendo permanentemente com a humanidade. Esse é um objetivo, é um propósito de Deus. Deus vivendo permanentemente com a humanidade. Terceira coisa, nós vemos as nações totalmente desenvolvidas, frutificando, desfrutando da glória de Deus. As nações sobre a terra. Quarta visão de Deus. Vemos toda a terra cheia do conhecimento da glória do Senhor. A quinta visão de Deus. Vemos a plena expressão de justiça, paz e alegria, com a ausência do mal, das trevas e do desespero. É isso que nós lemos em Apocalipse 21 e 22. Esse é o final da história. O que nós vivemos hoje, o que você está vivendo hoje, a epidemia do coronavírus, não é o final da história. Deus está no controle dessa história e Ele já estabeleceu um plano aonde Ele quer chegar. E Paulo, orando, juntamente pelos Efésios, ou juntamente com os Efésios, Efésios capítulo 1, versículos 18 e 19, ele faz a oração. Ele diz, oro também para que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Então Paulo está fazendo essa oração para que nós possamos conhecer, sermos iluminados, a riqueza da sua glória, entendermos aonde é que nós nos encaixamos nessa história. Por isso é importante. As coisas estão acontecendo, as regras foram estabelecidas por Deus, como num jogo. Nós muitas vezes estamos no meio de um jogo, no meio de uma disputa, de uma luta, de um processo, e nesse processo muitas vezes nós sofremos reveses, sofremos dificuldades, estamos passando por um momento difícil, mas nós olhamos para frente e vemos como é que Deus vai terminar isso e onde é que nós temos que estar agora para fazer parte do final que Deus preparou para nós. Por isso que os crentes, aqueles que creem, são os que vão participar dessa bênção gloriosa de Deus. O sonho de Deus, a sua visão final, o seu plano de jogo. Então nós vamos entender que a visão final de Deus é um projeto pelo qual vale a pena viver. Vale a pena você participar desse projeto. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ao compreender essas coisas, você vai ser inundado da presença do Espírito Santo de Deus, que vai te dar força, que vai impulsionar você para ser alguém que agrada a Deus, porque crê, porque confia nele, e isso muda a sua história. Isso te coloca no lugar certo na sua história. Então esse é o primeiro vídeo de uma única história, um projeto pelo qual vale a pena viver. Até o próximo vídeo.